Hoje o Senhor reservou para compartilhar com a igreja um tema que eu julgo de extrema importância. O tema da mensagem: pilares para o progresso na carreira cristã. Amém? Nós recebemos uma palavra profética do nosso apóstolo na entrada de 2018, dizendo que 2018 é o ano do progresso. É um ano do progresso para essa igreja, é um ano do progresso para você que está nos assistindo pela internet. Quero saudar alguns amigos meus da minha família que estão nos assistindo também à distância. Que o Senhor os alcance, que o Senhor fale a mesma palavra que está sendo ministrada com a mesma força no coração de você que está à distância. Nós cremos que este ano é um ano do progresso, e eu quero estar alinhado com essa palavra profética e trazer também uma palavra que traz a consciência à igreja de quais são os pilares que têm que estar sobre a rocha que é Jesus, para que a sua vida cristã tenha progresso, para que a carreira cristã tenha progresso. Amém? Na semana passada nós fomos muito abençoados com a palavra do pastor Israel, onde ele ministrou os 3 DDDs, né? Decisões que definem destinos. As nossas decisões definem sim os nossos destinos. E eu gostaria de compartilhar com vocês o primeiro princípio que nós temos que entender, compreender com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, para podermos ter progresso na nossa carreira cristã. O primeiro princípio é o princípio da paternidade. Amém? Paternidade é um termo latino do paternitas que tem a ver com o sentido de se tornar pai, ter a condição de ser pai. Amém? É paternidade. Essa paternidade, ela pode ser apenas o sentido biológico, mas na verdade o termo paternidade, ele transcende o biológico, ele vai além disso, ele é muito mais profundo do que isso. Muitas pessoas usam esse termo paternidade como um referencial para a criação. Por exemplo, quem que é o pai da aviação? Pelo menos para os brasileiros. Aleluia, alguns sabem, aleluia. Alguns dizem que Santos Dumont é o pai da aviação. Então, um referencial do termo paternidade para a criação. Mas a paternidade também pode ser uma filiação que vem por meio de uma adoção. Quando você recebe uma criança, quando você a toma por filho e você acolhe esta pessoa, prestem atenção, debaixo de um manto de autoridade, debaixo de um manto de amor, debaixo de um manto de cuidados e principalmente debaixo de um manto de responsabilidade. Então paternidade, ela traz sim uma carga, um peso, aspas, para aquele que oferece a condição de pai, porque ele agora tem que ser responsável por ter autoridade sobre essa pessoa, por amar essa pessoa, por cuidar dela, por ter responsabilidade inclusive pelos atos dela enquanto estiver sob a sua tutela. Todo filho, querido, todo filho precisa de uma paternidade. Isso pode parecer óbvio demais, mas a nossa sociedade tem tropeçado na obviedade do óbvio. Às vezes as coisas estão diante dos nossos olhos, na frente do nosso nariz, e nós não as enxergamos. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, levantamos a mão para adorar, falamos que Deus é Deus, cantamos que Ele é grande, cantamos corinhos maravilhosos adorando a Deus, e Deus foi engrandecido com certeza, mas muitas vezes você sai daqui e não se sente filho. Você pode se sentir apenas servo, você pode se sentir apenas criatura, mas você não se sente filho, e Deus quer falar com você. Mas a paternidade também traz consigo a responsabilidade de você deixar um legado. O termo herança e legado, pelo léxico, vai ser praticamente, semanticamente, a mesma coisa na sua tradução. Mas herança é quando nós deixamos alguma coisa de valor material, né, por um testamento, por uma declaração em vida para alguém, ou pós-morte por direito. Mas o legado é tudo aquilo que você recebe de uma pessoa, baseado nos seus princípios morais, na sua conduta, na sua herança de caráter, daquilo que ele pode contribuir para a sua vida. Um pai, ele tem a responsabilidade não apenas
para alguns deixarem herança, como muitos se preocupam, né? Deixei meus filhos bem formados, deixei um apartamento, deixei uma casa, mas muitas vezes o seu filho não tem nenhum traço do seu caráter, porque não valeu a pena segui-los. O que seria melhor? Melhor seria deixar os dois, mas se eu tiver de escolher, pelo menos por um deles, eu prefiro deixar um legado. Eu prefiro que os meus filhos olhem para mim e falem assim: eu quero ser como meu pai, eu quero ter o caminhar do meu pai. Eu sei que eu sou imperfeito, eu sei que eu erro, mas eu quero que eles olhem para mim e tenham uma referência de homem, uma referência de servo, uma referência de caráter para seguir. Isso é legado. Mas o que isso tem a ver com Deus? O que tem a ver com a criação? Muitas vezes na teologia comum, que as pessoas ficam teologicamente discutindo tantas coisas que, a meu ver, mesmo como pastor, são irrelevantes, não vão mudar nada no mundo, mas ficam discutindo certas coisas. Muitos querem discutir a paternidade segundo a criação, a Deus é criador, e por ser criador de todas as coisas, Ele é pai de todas as coisas, porque Ele é a origem. Amém, glória a Deus. Mas o que eu quero falar hoje para vocês vai muito mais além disso. Eu quero falar da paternidade, que ela vem por relacionamento. No enfoque da criação, nós não tivemos escolha, porque nós somos criados, criaturas. Deus nos fez com amor, com autoridade, com graça, mas nós não tivemos escolha. Mas na paternidade, no que diz respeito a relacionamento, eu tenho escolha. Eu posso escolher me relacionar com Deus como pai. Eu preciso escolher, eu preciso tomar essa decisão, e muitas vezes a decisão não é tomada. Nós não podemos querer que apenas uma pessoa nos admita como filho, mas nós precisamos desejá-la como pai. Nós queremos ter essa cobertura sobre a nossa vida, nós queremos ter essa autoridade, esse amor, essa responsabilidade, esse cuidado sobre nós. Paternidade, queridos, é uma escolha. E eu quero revelar para vocês, deixar claro para vocês como que Deus planejou esse caminho da paternidade de uma forma muito espetacular. Quando Ele primeiro chama Abraão, e chamando Abraão de uma terra, ele sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele ia fazer um povo a partir de Abraão, o hebreu. Ele fez um povo a partir de Abraão, para que ele pudesse se revelar ao mundo através daquele povo. E ele se revela assim. Vocês conhecem a história da saída do Egito? Quando ele mostra poderes extraordinários na terra de Cão, ele mostra os poderes, as 10 pragas no Egito. Ele abre o mar, ele conduz o povo pelo deserto, ele faz milagres extraordinários, que fez todos os povos da terra entenderem que havia um Deus diferente, um Deus que habitava no meio daquele povo, e que assumia aquele povo para si. Primeiro passo, Deus se revela através de um povo. No segundo nível da revelação, aprofundando esse relacionamento e esse desejo de Deus de querer se mostrar como pai, Ele traz no meio desse povo: eis que a virgem conceberá e dá luz a um filho, e esse filho terá um nome. Ele será Emanuel, será Deus conosco. Ele vai estar ali no meio do povo, e Ele traz Jesus. E Jesus, vivendo no nosso meio, Ele é a própria revelação da divindade do Pai. Aquele que me vê, vê ao Pai. Aquele que me vê, vê ao Pai. Aquele que olha para mim, olha para as minhas atitudes, para o meu amor, para a minha revelação, para aquilo que eu faço, vê o Pai. E Ele começa agora a apresentar àquele povo um pai com uma característica muito mais de proximidade. Um pai que se envolve, um pai que traz cura, que traz libertação, que traz entendimento, que traz oportunidades. Mas no terceiro nível, no nível mais profundo da revelação da paternidade, Jesus precisou morrer. Aquele que entrou no mundo precisou de sair do mundo. Aquele que se despiu do céu precisou de sair do mundo, mas a morte não pôde contê-lo, porque a vida estava nele. E agora ele ressurge e traz o terceiro nível de revelação mais profundo do que é a paternidade de Deus. Eu poderia dizer que seria aqui um tema até um pouco pobre para isso, mas é o que eu tenho: uma simbiose. É a união de dois, é Ele em nós e nós nele. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele.
é uma união, é uma força, é uma junção. E agora nós não temos mais um Deus que está nos céus, um Deus que está apenas no povo, mas agora nós temos um Deus que está em... Diga assim, em mim. Diga assim, em mim. Diga mais uma vez, por favor, em mim. Você precisa entender isso. Quem é filho, ele tem que estar dentro de você. O desejo de Deus é nos tornar filhos. Ele deixou um comissionamento em Marcos 16:15, dizendo: disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda o quê? Criatura. Se ele manda pregar o evangelho é porque as criaturas, aqueles criados por Deus, precisavam entender a paternidade. Senão ele teria dito, ide por todo mundo e pregar a todos os filhos. Não, ele disse para pregar a todas as criaturas. É porque Deus quer nos tornar filhos. Somos feituras de Deus em Jesus Cristo. Somos feitura dele, mas ele quer comunicar. Ele tem o propósito de trazer até você a consciência da paternidade, te dar o direito de ser chamado filho. E para isso ele disse em João, no capítulo 1, verso 11 e 12. Vocês lembram que eu disse que ele criou um povo, que Jesus veio nesse povo? João está dizendo, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, preste atenção, mas a todos quantos o receberam, fizeram a escolha, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Não é mais aqueles que não têm noção. Eu tenho uma escolha, e quando eu o recebo, quando eu digo eu quero, eu aceito. O processo de adoção é um pai que quer uma criança, e é uma criança que quer aquele pai que a quer, e um diz sim, e o outro diz sim, e eles recebem um ao outro. A paternidade acontece nesse momento onde existe um direito. Quando a adoção acontece, é lavrado um documento que vai dizer para aquela criança, este aqui é o seu pai. É assim que você se sente diante de Deus? Você se sente como filho? O sacrifício de Jesus não foi em vão. Efésios 1, 3 a 6 explica muito bem para aqueles que talvez não conheçam esse texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Por isso que Jesus disse, só há um caminho, eu sou o caminho. Qual o caminho? É o caminho da filiação, é o caminho da paternidade, é o caminho de ter um relacionamento com Deus como filho e não como criatura. Eu sou o caminho, e a Bíblia diz que ele nos concede isso por louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Jesus é o amado. Amém, queridos? A paternidade não tem preço, não tem custo. A paternidade tem escolha. A paternidade tem decisão, e muitos têm se negado nos seus púlpitos, não nesse, graças a Deus, a pregar para a igreja que só existe carreira cristã,
com um primeiro pilar estabelecido, que é o pilar da paternidade. Muitos têm convivido dentro da igreja socialmente, porque é um ambiente gostoso de se conviver, onde nós cantamos, onde nós adoramos, onde nós ofertamos, onde nós levantamos a nossa mão, nós sentimos paz, mas não tem nenhum relacionamento expresso com Deus, não tomou nenhuma decisão em relação a Deus, e continua simplesmente andando no meio da marola, andando no meio da onda, sendo levado pela multidão, mas não tem consciência nem porque está ali. Deus quer que você entenda que Ele quer ser seu Pai. Ele mandou Jesus para morrer, para ressuscitar, para estabelecer com você uma relação de filho e não uma relação de criatura, uma relação distante. Ele quer que você olhe para Ele no momento da dificuldade, que você possa deitar no peito dEle, descansar no colo dEle e dizer: Pai, eu preciso da sua ajuda. Pai, eu te amo. Pai, eu preciso do Senhor. Pai, eu valorizo a sua companhia. Pai, eu quero que o Senhor me ensine a caminhar. Pai, eu quero o seu legado. Eu quero as suas marcas de caráter na minha vida. Característica do processo de paternidade: é um ato voluntário que expressa a livre escolha das duas partes, como eu já disse. João 3,16 tem a declaração daquele que já apresentou a sua parte, que é Deus dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A parte dele já foi declarada. Mas também a palavra diz que no processo de paternidade é necessário nascer de novo. O que é carne, disse Jesus para Nicodemos, mas o que é espírito, é espírito. A paternidade vai produzir em nós uma nova criatura, que vai fazer mortificar a velha criatura, a velha maneira de viver, a velha maneira de pensar. Vai estabelecer dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, dentro da igreja, um novo modo de viver, que a Bíblia diz em Pedro: andai em temor. Muitos dizem que Deus é seu Pai, mas a sua conduta não tem temor. Igreja, preste atenção. Vida cristã não é um jogo de sorte. Se você chama por Pai ao Deus Todo-Poderoso, andai em temor nos seus dias nessa terra, porque Ele é santo. Na paternidade nós recebemos esse espírito de adoção que clama: Abba, Pai. Abba, papai, Tiquenes. Meu amigo Petrus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O interessante é que um filho adotado nessa terra, ele tem um documento para dizer, e para mostrar para todo mundo: olha, eu fui adotado, olha, eu tenho um pai, meu pai é fulano de tal. A Bíblia aqui está dizendo que não é assim que Deus faz. O que Deus faz quando Ele atesta a sua paternidade para conosco, Ele vem morar em nós, através do seu Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Então Ele dentro de nós fica o tempo todo dizendo: eu sou seu pai, 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 eu sou seu pai. Satanás pode gritar do lado de fora dizendo que não é, mas ele dentro de você vai falar: eu sou o seu pai. Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Em Romanos 8,17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu disse para vocês que a paternidade traz herança e traz legado. Diz que nós somos herdeiros de Deus. Se Deus é dono de tudo, nós vamos herdar. Essa matemática ficou difícil. Se Deus é dono de tudo, nós vamos herdar. Aleluia! Mas a Bíblia diz que tem muito mais para ser dado, tem um legado. Vocês lembram como Jesus andou nessa terra? Você lembra do modo de viver de Jesus nessa terra? Você lembra dos traços de caráter de Jesus nessa terra? Você lembra da bondade de Jesus, do amor de Jesus, como Ele tratava as pessoas?
Você lembra da seriedade com que ele tratava o pai, o amor que ele devotava ao pai, que ele tirava momentos sozinhos para orar ao pai, para falar ao pai, e falava que a alegria dele, que o alimento dele era fazer a vontade do pai. Querido, se o céu e tudo que Deus criou é sua herança, tudo que Jesus viveu nessa terra é teu legado. Aprenda com o melhor que o Filho de Deus deixou para você. Existe um texto de um provérbio dinamarquês que diz que o que você é um presente de Deus para você. O que você é um presente de Deus para você. Mas aquilo que você faz consigo, aquilo que você faz com a sua vida, é um presente seu para Deus. É para meditar. Esse presente que você está entregando para Deus está bem embrulhado? Tem fita? O conteúdo é legal? Aquilo que você é um presente de Deus para você, mas aquilo que você faz com a sua vida, com os seus atos, aquilo que você faz consigo, é o seu presente para Deus. Deus merece o melhor de você, e Deus quer o melhor de você. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem do meu caminho. Esse é o maior presente que você pode dar para Deus. Talvez você não tenha entendido até hoje como se faz essa escolha. Talvez você não tenha entendido até hoje qual o caminho, qual é o modo de você chegar até Jesus, para que Ele se chegue até você, a ponto de morar dentro de você, e você ouvir a voz dEle dizendo: eu sou seu Pai. Mas Romanos no capítulo 10, versículos do 8 ao 10, diz o seguinte: por que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração? Ela está pertinho aqui de você. Isto é a palavra de fé que nós pregamos. Eu creio nisso, você crê nisso? É a palavra de fé que nós pregamos nesse altar. Amém? E continua dizendo: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração, é lá dentro, se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Paternidade, querido. Deus quer nos tornar filhos. Eu aceitei. Aleluia, eu posso dizer que Ele é meu Pai. Com todas as minhas imperfeições eu posso dizer: Ele é meu Pai. Não por mérito, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você tem um familiar que você acha que ele é muito pecador, se você tem um parente que você não consegue perdoar porque acha que ele errou demais, está aqui na sua frente, nesse púlpito, o pior exemplo de conduta, a quem Deus resgatou e Deus perdoou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu o amo porque Ele me amou primeiro, e eu posso chamá-lo de Pai. Não é pelo meu mérito, mas é porque eu aceitei a palavra que me foi ministrada. Eu criei no meu coração, eu confessei com minha boca, e Ele me aceitou. Mas o segundo princípio, querido, é o princípio da identidade. Princípio da identidade. Que pilar é esse? A paternidade, ela vai disparar em você um processo de restauração da imagem e da semelhança de Deus. Fomos feitos e somos feitos novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 14 a 17, a palavra diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, Jesus morreu por todos, logo se Ele morreu por todos, todos morreram, e Ele morreu por todos. Prestem atenção: para que os que vivem
não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É para Ele, é para Ele. Se eu estou vivo, a minha vida tem que ser para Ele. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e antes se conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, se alguém decidiu aceitar a paternidade de Deus, porque a todos aqueles que creram, que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, se assim alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que todas as coisas se fizeram novas. A palavra está querendo dizer para você que o seu passado pode estar cheio de marcas, o teu passado pode estar cheio de falhas, mas o seu futuro está limpo, o teu futuro está intacto. Você é nova criatura, feito por Deus para viver da agora para frente em boas novidades de vida. O princípio da identidade é o princípio de restauração que Deus faz com você em vida. Significa se identificar, ter a essência de Deus. Fomos criados para parecer com Ele. Quando olham para o Caio, fala: é filho do Rubem. Quando olham para a Caroline, é filho do Rubem. Gabriel, o Lucas puxou mais o lado da família da Cida, ele trabalhou de bandido com o pai. Mas olham para os meus filhos, olhe para os seus filhos. Às vezes nós temos um filho em casa. Eu conheço pessoas assim que o filho é adotivo, e o pai está andando e você vê aquele filho adotivo andando do lado. Até o jeito de balançar a mão é igual. Não nasceu do mesmo sangue, não veio do mesmo útero, mas os trejeitos mostram a semelhança. A imagem de Deus em nós, a parte imaterial, o espírito é recriado como uma semente nova. Quando você aceita Jesus, seu espírito instantaneamente é restaurado ao estado original, ao estado perfeito, a parte imaterial. Mas Ele nos diferenciou dos animais, nos dando uma inteligência estruturada, nos dando uma linguagem articulada e nos dando também domínio nesse mundo. Nós somos diferentes dos animais comuns, e Ele também nos capacitou a ter comunhão com Ele, com o Criador. Mas a semelhança dele também tem outros aspectos importantes que nós temos que destacar aqui: o aspecto mental, o aspecto espiritual, moral, social. Nós temos que destacar que mentalmente nós temos a capacidade de pensar, de engendrar, de construir, de articular, de decidir, de escolher. Nós temos essa liberdade com autonomia de criar as coisas novas, de fazer do nosso jeito. Mas moralmente Ele também deixou em nós uma consciência moral, que ela se manifesta e se declara até para aquele que é ateu. Quando você julga a atitude de alguém que agiu errado e você censura aquilo, ou quando você volta atrás de uma decisão que você acha que tomou errada e sente um peso de consciência, ou quando você elogia uma atitude certa, isso mostra que dentro de você existe uma semelhança de consciência moral que te faz julgar as coisas, a perceber quando você sente arrependimento, evidências que fomos criados à imagem de Deus, no sentido de poder discernir as coisas. Socialmente, nós somos ovelhas, segundo a palavra de Deus, figuradamente, somos ovelhas do seu pasto. Por quê? Porque ovelha não leão, não girafa, não elefante, querido. Ovelha é um animal gregário, ovelha é um animal social, ele vive no rebanho. Significa que socialmente Deus nos estabeleceu na capacidade, dentro do seu amor e da sua condição de Deus, de termos relacionamento. Quando Deus criou o homem, Elohim, El é Deus no hebraico, Elohim é no plural, termo plural que é o mesmo Deus, mas um termo plural que diz façamos um homem. Não é farei o homem, mas é façamos um homem. Deus estava, e continua em pleno relacionamento. Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E socialmente, quando Deus quer estabelecer com o homem relacionamento, Ele chama Adão, somente Adão.
e fala: primeiro você vai ter relacionamento comigo. Primazia, primícia, você entende isso? Primazia, relacionamento com o Pai. Depois ele estabelece o relacionamento de Adão com Eva, que é um relacionamento social que envolve o seu cônjuge. Quer dizer, abaixo de Deus, Deus estabelece a família como nós conhecemos. Estabeleceu Adão, estabeleceu Eva, vieram os filhos, e agora eu tenho um relacionamento social, familiar, e agora eu estou apto a estabelecer novos relacionamentos com amigos, com colegas, com pessoas que eu posso abraçar, que eu posso frequentar a igreja. É um relacionamento de viés social, mas espiritualmente, nós somos a sua semelhança, porque o nosso espírito é imortal. Só Deus é eterno, porque Ele não tem começo nem fim, mas nós somos imortais. Essa vida não termina aqui, é só uma passagem. E é por isso que nós temos que estar endereçando a nossa vida de forma correta nesse pequeno tempo que nós temos. A restauração do homem é seu estado original. Deus começa a restaurar a nossa imagem e semelhança quando nós nos despojamos do velho homem e começamos a nos revestir do novo homem. Nos revestir significa a roupagem que nós usamos. É como tirar uma roupa velha e suja, tomar um banho, ficar aciado, ficar limpo e vestir uma nova roupa, confortável, limpa, que todo mundo vai olhar e falar assim: poxa vida, como você está bem. É nos vestir de novo de justiça e santidade. A palavra diz que nós temos que nos despir dos novos homens com seus feitos. Nós devemos parar de mentir uns para os outros, de enganar os outros. Se nós tínhamos o hábito de falar meias verdades, ou então falar só até um pedaço para que a pessoa propositalmente cometesse um erro ou tirasse conclusões erradas, nós temos que parar de fazer isso. Se nós não dávamos a César o que é de César, e muito menos a Deus o que é de Deus, nós temos que parar de fazer isso. Porque a palavra diz em Romanos 8, 29: porquanto aos que de antemão conheceu, somos nós, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Diga comigo, por favor: conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. O desejo de Deus não é apenas te tornar filho. O desejo de Deus não é apenas formar uma família daqueles que outrora foram apenas criaturas, mas é que você tenha restaurado na sua vida a imagem do seu Filho. Isso é muito forte, irmãos. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus. As pessoas vão olhar para você nas suas atitudes, vão ver Jesus. Houve um pregador muitos anos na África, eu não lembro a história toda, mas é bem rapidamente, é só um adendo que me veio à mente agora. Ele esteve numa tribo e viveu lá muitos anos, passou sua vida, e esse homem amava demais aquele povo e pregava o Evangelho, falou do Evangelho. Aquela tribo se converteu ao Senhor, e ele morre depois de alguns anos. E aí chega outro missionário que não conhecia aquele anterior, e vai naquela tribo, e começam a falar de Jesus, eles começam a olhar um para o outro, e fala: esse homem esteve aqui, ele morou conosco. O desejo de Deus, querido, é que você tenha a imagem do seu Filho, nada menos que isso, que você seja confundido com Jesus. A imagem de Deus também em 2 Coríntios capítulo 3, verso 2 e 3. Vós sois a nossa carta escrita no coração, conhecida e lida por todos os homens, como a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no coração. Você é a carta de Deus, você é a carta de Deus. Os fariseus censuravam Jesus, ele fala: se vocês não me creem, se vocês não creem em Deus olhando para mim, olha pelo menos para as minhas obras, para que vocês saibam que eu vim dele, que o Pai está em mim, que eu estou no Pai. Muitas pessoas professam que vivem para Deus, que são de Deus, mas no tocante às suas obras, se condenam e demonstram não conhecê-los. Diz em Tito, capítulo 1, Deus não aprova a imagem de religiosidade.
Ele quer nos tornar filhos, paternidade, mas Ele quer restaurar na igreja imagem e semelhança. Imagem no espírito restaurado, semelhança na conduta, nas ações, nas escolhas. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, 14, 16: vós sois a luz do mundo. Não se pode, não tem jeito, não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. Todo mundo que olha vê, todo mundo que olha para a sua vida vê. Nem se acende uma candeia, uma lamparina para se colocar debaixo do alqueire, mas você coloca no velador, você coloca lamparina no velador, para que possa iluminar todos os que estão na casa. A pergunta é: a sua vida está no velador? Você é a luz, a sua vida está no lugar certo, está iluminando todo mundo da sua casa? Quando as pessoas olham para você, as pessoas veem a luz, ilumina a conduta do outro. É para isso. E ele diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. É para brilhar sim as vossas obras, mas a glória é para Ele. As pessoas vão olhar para você e vão se identificar e falar: poxa vida, que conduta! Eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha família. A sua família vai olhar para você e falar: eu quero a conduta dele. Outrora ele foi um beberrão, outrora ele foi um bêbado, foi um viciado, foi um prostituto, foi um adúltero, mas eu olhando para ele agora, eu quero essa luz que ele tem, eu quero esse brilho, tem iluminado a minha vida, eu quero uma mudança. A identidade, queridos, ela se vê nas atitudes. Paulo viveu tanto para Jesus que ele disse: desde agora ninguém mais me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Não é balela, não é conversinha de crente, não é crentez do século 21, dessas igrejas que a gente vê por aí, aleluia, aleluia, cadê o manto, não especificamente alguma igreja, só para que vocês entendam o que eu quero dizer. E a vida é torta. Identidade traduz imagem e semelhança baseado em conduta, que reflete a honra do nosso Deus. Nós somos como Ele é nessa terra. A igreja foi deixada aqui para representá-lo, para que Jesus Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. O princípio que eu quero falar agora para encerrar é o princípio da unidade. Deus quer que nós sejamos um. Diga para o seu irmão: Deus quer que nós sejamos um. Não é uma dúzia, não é uma dezena, não é uma centena, não é um milhar e por aí vai. É um, apenas um. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então viver em unidade é essencial. Muitos têm vivido fora da igreja, dizendo que eu posso ser igreja fora da igreja. Isso é uma mentira do diabo. A Bíblia diz: não deixando a congregação, como é costume de alguns, mas admoestando, chamando a atenção um do outro, alertando um ao outro. Quanto mais nós percebermos que o dia está chegando. Que dia é esse? O dia da vinda, o dia da volta. Diga para o teu irmão, aquele irmão que não quer vir à igreja: irmão, nós precisamos de você, você faz parte do corpo. Imagine que esse meu dedo indicador resolvesse viver longe de mim, e agora ele quer ficar sentado lá naquela cadeira do fundo, e eu estou aqui pregando. Amém? Como eu sou catilógrafo, eu digito só com ele. Eu preciso dele para poder digitar no computador. E aí eu preciso passar um slide. Logicamente você pode dizer: usa os outros dedos, mas eu estou sentindo falta do meu dedo, por favor, vem até aqui, eu estou precisando de você para fazer um trabalho. Queridos, assim são aqueles crentes que vivem fora da igreja. Eles pensam que estão no corpo, mas o sangue está circulando aqui, o oxigênio está circulando aqui. Lá ele vai morrer. E tem gente que não entende isso. Tem gente que faz tratado teológico para defender sua posição, e não consegue entender o básico da palavra de Deus, que Jesus morreu para que nós fôssemos um. Não ouvi nenhum glória. Não é para mim não, é para Ele. É para Ele. Da mesma forma, Deus nos deu um único Salvador, e assim como Ele nos deu um único Salvador,
Ele deu uma única noiva para Jesus. Jesus não vai sair procurando os pedaços da noiva na hora que ele voltar. Ela vai ter que estar no mesmo lugar. Ela vai ter que estar unida como um corpo. Você que está fora da igreja, Deus está te dando a oportunidade, você que está me ouvindo pela internet, de se arrepender e voltar para dentro da comunidade de Deus. É aqui que é seu lugar, ou aqui, ou na outra igreja, na outra denominação, não importa, mas o seu lugar é junto com o povo de Deus, não na sua casa, escondido. A internet é uma bênção para aqueles que não podem vir ao culto por um motivo justo de nos assistir, mas ela se tornou um instrumento de acomodação para aqueles que não querem ter comunhão, porque esbarram no irmão e se sentem espetados. Queridos, nós somos pessoas cheias de arestas, nós somos cheios de defeitos. Aliás, eu vou falar só para mim, eu sou cheio de defeito, que você se responsabilize pela sua frase, eu sou cheio de defeitos. A Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o seu companheiro, esbarrando um no outro, nós vamos tirando as arestas, e vamos ficando mais suaves, vamos ficando mais macios, vamos ficando mais fáceis de conviver, porque é na comunhão que se ajusta relacionamentos. Jesus é a cabeça de um só corpo, segundo Colossenses. Deus não aceita divisões na igreja, não aceita facções. Outra coisa, Deus também não te divide com o mundo, Deus não te compartilha com o mundo. Aquele que é crente, pé na igreja e sai da igreja, já vai para a baladinha, ou da balada do almoço, a balada da tarde, ou a balada da madrugada. Deus não te compartilha com o mundo. Tem muitos aí que, por não ouvir às vezes uma pregação contra o pecado, não contra o pecador, mas contra o pecado, acham que pode vir na igreja vindo socialmente e viver dissolutamente. Não, querido, eu quero dizer para você de cima desse púlpito com muito temor, porque eu subi aqui como servo e vou descer desse púlpito como servo, como um homem igual a vocês. Deus não admite compartilhar o Filho dele com o mundo. Deus não admite dubiedade de vida. Não estou querendo dizer que o seu pecado vai ser confrontado e você vai ser humilhado aqui, não é isso. Eu estou querendo dizer que aqui é o lugar de você ser acolhido, aqui é o lugar de você confessar e pedir perdão a Deus e ser acolhido pela comunidade de Deus, pela família de Deus, porque todos aqui somos falhos. Mas Deus nunca vai dar anuência para uma vida dúbia. O princípio da unidade diz que quando você peca, diz respeito a mim. Eu não vou pedir para você falar para o teu irmão do lado, mas dá só uma olhadinha para ele. Quando você peca, diz respeito a mim. Eu fiz, isso é problema meu. Problema seu não, é problema meu. Eu sou igreja, é problema meu. Quando você adultera, problema é meu. Se eu adulterar, é problema seu. Somos igreja. Nós temos que viver como igreja. Não podemos aceitar o mais ou menos. Se seu irmão está em pecado, a Bíblia diz, vá até ele e fala, mas não é para julgar, é para conversar com amor. Mas a Bíblia te dá essa orientação, vá até ele e fala com ele, não deixa ele pecar não, ajuda ele, ele é um corpo com você. Se você estivesse vendo o seu dedo entrando na chama do fogo para queimar, você não puxaria a mão? Vá até ele com amor e fala, filho, se você está pecando, está tendo dificuldade, eu vou orar com você, eu vou pagar o preço com você, eu vou te ajudar, mas eu não vou aceitar você viver laica. A igreja precisa de se posicionar como igreja. O corpo de Cristo não é unicelular, é corpo, e tem função de corpo. Deus ama a unidade, querido, Ele determina a sua bênção e a vida, porque onde há unidade, há poder para realizar. Quando Deus falou pela primeira vez sobre a unidade, Ele falou para um homem chamado Nimrod, não para ele especificamente, mas sobre ele, é um homem que tinha o coração mau. Deus tinha mandado povoar a terra, espalhar-se na terra, porque ela era a ordem do momento, é o que se havia para o dia, aquela hora, perdão. E Nimrod dá uma ordem ao contrário, não, vamos juntar todo mundo aqui, vamos fazer uma torre, vamos ficar juntinho aqui, mas era a ordem contrária ao que Deus tinha dado, era desobediência. Vamos chegar até o céu, tocar o céu, vamos ficar juntos. A Bíblia diz que Deus, Elohim,
Olhemos para a terra e vejamos o que os filhos dos homens estão fazendo. No versículo 5 do capítulo 11 de Gênesis, verso 6, que não está citado, vocês não vão ver, eu vou ler para vocês. E desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor disse: eis que o povo é um. Diga, o povo é um. E todos têm a mesma linguagem, mesma língua. Isto é apenas o que começam a fazer. Não haverá nenhuma restrição, nenhum impedimento para tudo que intentarem fazer. Vocês entenderam o princípio? Se a igreja for um corpo, se a igreja falar a mesma língua, a língua que está aqui, queridos, nessa palavra, a única língua que tem que se ouvir dentro da igreja de Deus, a palavra de Deus, não haverá nada que não possa ser feito. Os filhos das trevas estão entendendo isso. Grupos minoritários estão se unindo em um único povo e uma única voz. Estão falando uma grande maioria se calar. Eu não estou defendendo aqui posição de A, B, de assunto A ou B, não importa. Mas vocês estão vendo pela mídia. É isso que acontece. É isso que eles começam a fazer. E não haverá nada que possa impedi-los. Mas a igreja não entendeu ainda o que é ser um, o que é falar a mesma língua. Eu posso falar do problema do outro, que o outro cantou pior do que o outro pregou melhor do que o outro deveria ter feito isso, que a cadeira deve ser no ângulo de 45 e não no ângulo de 35. Eu posso falar qualquer coisa, menos a mesma língua. Nós precisamos ter o princípio da unidade. Efésios capítulo 1, verso 10 diz assim, Efésios 1, 10. Deus quer voltar todas as coisas a Cristo, e diz: para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Convergir é voltar para o mesmo ponto. Tudo nele, para ele, para a glória dele. Convergir para o caminho, convergir para a verdade e convergir para a vida. João no capítulo 17, 22 e 23 diz assim: eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amastes a ele, assim como me amastes a mim. Querido, aqui tem uma revelação profunda do evangelho que é pregado sem palavras. Eu costumo dizer isso na minha célula: pregue o evangelho, pregue todos os dias, fale de Jesus, e se preciso, use as palavras. Aqui ele está dizendo que eu neles, Jesus em nós, tu, ó Pai, em mim, nós neles, para que o mundo veja o que, queridos? Veja a sua atitude, veja o seu modo de viver, veja as suas palavras, veja o seu amor, a sua tolerância, a sua paciência, a sua capacidade de entendimento, a sua capacidade de conciliação, para que ele veja e entendam sim, que o Senhor me enviou a esse mundo para morrer por eles, para salvá-los e possam glorificar ao Senhor. É para isso que nós precisamos ser um, para que o evangelho sem palavras seja pregado dentro da sua empresa, dentro da sua escola, dentro do trem, do metrô, da rua, onde você passar. Precisamos de um evangelho proclamado, onde as palavras fúteis que muitas vezes nós falamos, mas não vivemos, sejam suprimidas pela atitude que fala mais alto do que a nossa voz. Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Querido, tem jeito para aquele que é carne de pescoço, ao seu ver,
ao meu ver. Tem jeito. Você pode ser carne de pescoço para alguém também. Suporte em amor. Eu não preciso de ser conivente. Eu não preciso de concordar com as ações dos outros. Eu não preciso de ser cúmplice. Mas eu preciso de suportar em amor. Significa que quando eu precisar de falar a verdade, mesmo que doa, eu vou dizer. E quando eu precisar de ouvi-la, eu tenho que ouvi-la. Eu não vou ficar de panos quentes com ninguém, não vou. Mas se precisar de panos quentes, e for necessário, e for lícito, eu vou fazer. Mas se for pano de água gelada também vai ter que existir, se for lícito, se for justo, tanto para vocês quanto para mim. É o que a palavra está dizendo, um relacionamento simples, suporte em amor, procurando diligentemente, com determinação, com força. Diligência é isso, com determinação, guardar, manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por isso muitos se afastam da igreja. Eu saí porque eu não gostei daquele pastor. Na igreja está cheia de gente falsa. Quer dizer, as únicas pessoas sinceras que existem são aqueles que saíram. Os únicos sinceros estão lá fora. Aqui só tem falso. Aqui tem pessoas pecadoras sim, pessoas que precisam entender a paternidade ainda, porque não aceitaram a Jesus, pessoas que estão aqui há muito tempo, que ainda não aceitaram a Jesus de verdade, porque tem que aceitar no coração, não é só com a boca. Mas ele diz que nós temos que diligentemente guardar a unidade. Eu não vou afugentar ninguém, eu não vou mandar ninguém embora. A Bíblia diz claramente, Jesus mencionando: aquele que o Pai me dá virá a mim, e todo aquele que vier a mim jamais eu lançarei fora. Jesus não rejeita, quem sou eu para rejeitar? Eu tenho que procurar o vínculo da paz, eu tenho que procurar a unidade do Espírito. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Como é que eu faço para manter diligentemente e guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz? Deixai a mentira, falai a verdade com o seu próximo, porque você é membro do seu vizinho, que você já olhou para ele. Nós podemos ter acesso a Deus, nós podemos ter acesso ao Pai em um único Espírito. Aleluia. Deus quer que nós sejamos um. Vou ler mais um texto, mais pelo menos uns 2 textos para vocês. 1 Coríntios 1:10. Querido, não é a minha pregação que te convence. Quem sou eu? É o Espírito Santo que te convence. E a Bíblia diz, por isso que eu estou lendo os versículos, que a palavra de Deus, ela é poderosa em si mesma para produzir os frutos que lhe apraz. E a minha oração durante todo esse tempo, eu sei que a oração de muitos é que Deus produza na sua vida o fruto que Ele espera em você. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, mesma língua, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. No verso 17 de 1 Coríntios 10, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros, segundo Romanos 12. Deus quer que nós sejamos um. João 13:13-15. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, sendo o Senhor e mestre, eu vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, porque eu vos deixei um legado. Em você tendo a paternidade, entendendo imagem e semelhança em restauração, vivendo em unidade, eu vos deixei um legado. Ao invés de criticar, lave os pés. Não seja conivente com coisas erradas, mas lave os pés.
Ajude dentro do princípio da palavra. Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Marcos 10:45, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Já estamos finalizando. Eu fico imaginando Jesus na nós descendo do céu, o Pai falando: você precisa ir, só podemos salvar esse povo com a morte de um justo. Ele fala: Pai, eu vou. E ele começa a tirar o manto de glória, a coroa, a espada, começa a tirar tudo que ele tinha lá em cima. Entra nesse mundo nascido de mulher, vazio da sua glória, e nascendo de mulher, ele vem como um servo humilde, toma a forma de servo, e na forma de servo ele serve até o final com dignidade, e sofre a pior morte, a morte de cruz. Eu fico impressionado como tem pessoas na igreja, não estou falando aqui só dos mais abastados, não, estou falando de todos. Uns porque tem mais dinheiro, outros porque tem mais intelecto, outros porque tem pedigree, tem família, outros porque tem sei lá o quê. Acham que tem que entrar na igreja e tem que ser tratado com distinção por causa da sua posição nessa terra. Fala: opa, acorda. Apóstolo Lamartine, me permita a liberdade. Acorda. O único que é digno de honra, de glória neste lugar, foi aquele que se despiu da sua glória, desceu nesta terra, morreu no teu lugar e no meu, e ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Esse é digno de honra e de glória. Esses têm de ser tratados dentro dessa igreja com deferência. Quando você entrar nessa casa, a palavra de Deus diz: cale-se diante dele toda a terra, porque o Senhor está no seu templo. Cale-se diante dele toda a terra, porque a ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Quando entrar, dobre o seu joelho e adore a Deus. Fala: Senhor, estou me apresentando, eis aqui que venho a Deus para fazer a tua vontade. Eu estou dando valor à posição de filho, eu estou me inclinando diante do Pai para te adorar. Aquele que é filho unigênito, ele não veio para servir, para ser servido, mas para servir. Deixou o exemplo para que nós pudéssemos seguir. Isso é legado de unidade. Albert Schweitzer diz que as únicas pessoas realmente felizes são aqueles que aprendem a servir. No serviço, querido, nós encontramos serviço, unidade. Nós nos encontramos como corpo. No serviço, nós encontramos significado para a nossa vida. Aquele que acha que é inútil, como Onésimo, ele passa a ser útil, ele encontra significado. No serviço nós encontramos unidade. No serviço nós encontramos Deus. Sabe por quê? Por favor, Tioco, o próximo. Tudo bem. Nós é feito de Deus. Nós é feito de Deus. Olha para o lado, por favor. Você já pensou em algum dia em tocar a Deus? Você já pensou em algum dia tocar a Deus? Já pensou em tocar a Deus? Você acha que é possível tocar a Deus? Você acha que é possível fazer isso? Então toca no irmão que está do teu lado, com respeito, toca no teu irmão do teu lado, toca nele. Você quer tocar em Deus? Nós é feito de Deus. Cada um de vocês somado, cada célula, cada membro, cada um de nós, quando unidos no princípio da unidade, nós representamos o Senhor nessa terra. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Não é contra um crentezinho tupetudo, isolado, sozinho, querendo dar uma de Rambo ou de Schwarzenegger, mas ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você quer ver esses lugares cheios de pessoas adorando a Deus?
Você quer ver esse lugar que o apóstolo Martini, que a apóstola Lídia e os pastores que têm subido aqui, têm pregado o evangelho com força, porque sabem que nós podemos ter mais um para Jesus? Faça o seu papel de semelhança, de imagem de Deus na sua pregação sem voz. Faça o seu trabalho de unidade, vivendo junto, e essa casa vai estar cheia, não para a glória dessa casa, não para a glória da nossa liderança, porque nós não buscamos isso, mas para a glória dele. Querido, eu quero desejar para vocês uma vida santa e progresso. Só pode haver progresso na carreira cristã quando nós somos filhos, quando nós aceitamos a paternidade. Só pode haver progresso na carreira cristã com equilíbrio quando nós temos imagem e semelhança, quando há coerência daquilo que nós falamos e daquilo que nós vivemos. Nós só podemos ter progresso na carreira cristã quando nós vivemos em unidade, em comunhão, como o corpo daquele que é tudo em todos, Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero declarar a sua bênção sobre a tua igreja, Pai. Quero declarar a tua vitória. Quero declarar, meu Deus, o poder da restauração. Que o Senhor possa cumprir nos seus filhos, cada um deles, a tua vontade, abençoando a sua semana, abençoando a sua saúde, abençoando as suas finanças, abençoando os seus negócios, abençoando tudo aquilo que eles colocarem às suas mãos. E assim nós declaramos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Adore a Deus. Deus abençoe.